Oi, gente, que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa aqui no terceiro ano. E hoje a aula é com base em exercícios. Vamos praticar, colocar em prática os nossos conhecimentos sobre o assunto da última aula. Qual foi esse assunto? Olha aí na tela para vocês. Pré-modernismo, mais uma vez, esse período de transição, né? E especificamente olhando a obra de Augusto dos Anjos. Lembrando, pré-modernismo não se constitui como uma escola literária, como o romantismo, realismo, barroco, mas sim como um período de transição. Um momento em que nós vamos ter diversos autores que, em determinados momentos, trazem alguma inovação, algum aspecto de inovação, pela temática, pela expressividade nos seus textos, certo? Mas em outros momentos ainda estão muito ligados àquelas estéticas do final do século certo, ali do século XIX, início do século XX, em que tinha a predominância do parnasianismo, simbolismo e até mesmo do realismo e naturalismo, certo? Então eles são tradicionais em determinados pontos, mas são inovadores em outros. Vamos praticar com base nisso, ok? Então vamos começar o nosso praticando? Agora é com vocês. Muito bem, gente, leiam com atenção a questão de número 1, o texto, verifiquem os questionamentos, enunciados que aparecem como afirmação e indiquem a resposta correta. Bom exercício a todos.
Muito bem, gente. Então, já leram o texto com atenção, observaram os aspectos característicos da obra e vamos verificar agora a resposta, certo? Mas antes, claro que vamos dar uma olhadinha no nosso chat, vamos interagir lá com vocês. Então, quem interagiu lá no chat, olha só, o Arifran, certo? O Arifran que interagiu afirmando que a resposta correta é a letra B dessa questão. Agradeço ao nosso aluno que interagiu. Olha só, o Carlos também interagindo com a gente, letra C interagindo. Olha só, Andrei, eu acho que perdão se eu pronunciei o nome errado, Andreia, né? Raíssa, letra B. Obrigado pela participação, agradeço. Então, lembrem também, gente, que caso você tenha alguma dúvida com relação à aula, que você não tenha compreendido, manda essa dúvida lá no chat, certo? Questiona que os nossos professores estão interagindo lá com vocês e podem tirar essa dúvida. E se quiser comentar sobre a aula, também pode, né? Você pode trazer alguma informação que vai enriquecer mais ainda a nossa aula. Eu agradeço a participação de todos, vocês sabem que não dá para ler o nome de todo mundo nesse momento, mas fico feliz com a interação de vocês. Vamos corrigir? Vamos ao texto, olha só. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e retutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de me deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, gente, com base neste poema de Augusto dos Anjos, vamos aí às afirmações. A partir desse soneto é correto afirmar, letra A, ao se definir como filho do carbono e do amoníaco, o eu lírico desce ao limite inferior da materialidade biológica, pois, pensando em termos de átomos, carbono e moléculas amoníacos, que são estudados pela química, constata-se uma dimensão onde não existe qualquer resquício de alma ou de espírito. Então, pessoal, no texto a gente tem essa ideia? Sim, exatamente o eu lírico se coloca aí nessa origem, né? Carbono, amoníaco, olha só, átomo, substância, né? Molécula. Então, percebo que nós vamos aí a uma unidade mínima. E a gente não tem essa ideia espiritual, né? Como é colocado, de alma ou espírito. Então, a alternativa correta aqui a gente pode dizer, o enunciado 1 a gente pode considerar como verdadeiro, como correto, certo? Então vamos marcar com V aqui. Próximo enunciado. O amoníaco do soneto é uma metáfora de alma, pois, segundo o eu lírico, o homem é composto de corpo, carbono, e alma, amoníaco. E, no fim da vida, o corpo orgânico apodrece, enquanto a alma inorgânica mantém-se intacta. Pessoal, a gente tem essa ideia espiritual, percebemos que não. Quando ele vai até a unidade mínima, né, ao átomo, a molécula, ele vai até um ponto em que não temos essa ideia de espiritualidade. E percebe que quando há a decomposição, né, não resta nada. Então a gente pode perceber aqui que a gente não tem essa ideia no texto de que a alma vai sobreviver, que a alma fica intacta. Então, quando se decompõe, não sobra nada, certo? Então, a afirmação do enunciado 2 é falsa. Então, vamos marcar com F de falsa, tá? 3. O soneto principia descrevendo as origens da vida e termina descrevendo o destino final do ser humano. Retrata o ciclo da vida e da morte, permeado de dor, de sofrimento e da presença constante e ameaçadora de morte inevitável. Eu posso considerar como verdadeira essa afirmação? Sim, eu posso. Então perceba que ele fala sobre o início, o princípio, filho do carbono, do amoníaco, sofre a influência dos signos do zodíaco, né? A influência má, e perceba que ele vai, ao longo do texto, colocando como cardíaco, como doente, né? Perceba que esse percurso da vida é um tom pessimista, um tom, vamos dizer, negativo, e no fim, a morte, né? A chegada da morte, com o verme roendo, decompondo esse ser, certo? Então a gente pode
considerar a afirmação 3 do enunciado 3 como verdadeira. Então, como verdadeira, a gente vai ter o enunciado 1 e o enunciado 3. E a nossa questão, estão corretas? Olha só, a resposta correta, aí nós vamos ter a letra D, apenas a letra D, enunciado 1 e 3, certo? Agradeço a participação de todos e sem demora, questão 2 com vocês já. Muito bem, gente. Então, tivemos uma questão que tem como base o mesmo texto da primeira questão, só que focando em outro ponto, certo? Então, vamos ver quem interagiu no nosso chat, participando com a gente. Olha só, a Isabelle Farias participou com a gente e respondeu que a questão de número 2 tem como resposta a letra D. Obrigada, Isabelle, agradeço a sua participação. O Elson também participou com a gente, afirmando que a resposta correta é a letra D. Obrigado, Elson, agradeço. Olha só, o João Vitor afirmando que a resposta correta também é a letra D. O João Vitor, que é lá do 7, Tarsila Prado de Humaitá. Olha que alegria! Agradeço aos nossos alunos de Humaitá que estão interagindo e participando aqui com a gente. Vamos lá? Ronaldo também interagindo, questão 2, letra C. Obrigado, Ronaldo. Agradeço a participação dos nossos alunos que interagiram no chat, que enviaram suas respostas. Vocês sabem, não dá para ler o nome de todo mundo, mas eu fico muito feliz com a interação e não desista de mandar a sua resposta. Mande, certo? Interaja com a gente. Vamos lá? Como nós já lemos o texto na primeira questão, o texto é o mesmo, então vamos partir direto para o enunciado, para o questionamento. Vamos lá. Essa questão que nós vimos é uma questão do Enem de 2014, certo? E olha só, com base nela, com base no poema
A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, como já falamos, designada como pré-modernista, certo? É o pré-modernismo que antecede o modernismo brasileiro. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição e aí nós vamos ter, letra A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo, certo? Ele está dizendo, gente, ele quer as características, né? Marcas, características dessa literatura, desse período de transição. A gente tem essa ideia, a forma, versos metrificados, vamos ter essa ideia constante nesse período? Não, a resposta não pode ser a letra A, essa daqui não é a característica principal desse momento. Vamos adiante. B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro da escuridão e retutilância e influência má dos signos dos zodíacos. Podemos considerar essa aí como alternativa correta? Também não, certo? Vamos observar a letra C, a seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em Carbono e Harmoníaco, Epigênesis da infância, frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Temos essa restituição dessas ideias do naturalismo aí nesse momento? Não. Isso não é a característica que marca esse texto aí como pré-modernista, né? Vamos lá. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasiano e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Pessoal, a resposta correta está aqui na letra D. A gente observa que o texto ele se mantém em elementos formais, tanto que o poeta escreve na forma de um soneto, porém há uma inovação na expressividade poética, certo? Com o uso de termos antipoéticos, termos científicos, certo? Isso que vai tornar o poema como um poema pré-modernista, certo? Então, agradeço a participação e vamos agora para a questão de número 3.
Muito bem, voltamos agora para interagir. Então, vimos aí uma questão bem curtinha, certo, com relação às temáticas da obra de Augusto dos Anjos. Vamos observar logo quem interagiu lá no nosso chat. Olha só, o nosso aluno Mário interagiu com a gente, Mário José, afirmando que a resposta correta para essa questão de número 3 é a letra C. Certo, obrigado, Mário. Gustavo também interagindo com a gente, letra D. Agradeço a participação, Gustavo. Olha só. Alzilene também interagindo com a gente, afirmando que a resposta correta é a letra D. A gente já tem uma divergência aí com relação à resposta, certo? Vamos já analisar e verificar qual é a afirmação, ou seja, a alternativa correta. Gabriel interagindo, Gabriela, certo? Interagindo com a gente e afirmando que a resposta correta é a letra D. Agradeço a participação. Tatiane também interagindo com a gente, letra D. Vamos lá, quem mais interagiu? João Vitor. João Vitor, olha só, dizendo que a questão 3 tem como resposta a letra E. Então, a gente já teve aí uma variação de respostas. Vamos já verificar e tirar essas dúvidas. Agora, ó, João Pedro, letra A. Certo? Obrigado, João Pedro. Agradeço aos nossos alunos que estão interagindo. Participem sempre, interajam pelo chat, tirem dúvidas, certo? Esse momento é de vocês. Vamos à questão? Olha só, a questão 3 nós temos aí no enunciado. Assinale a alternativa onde aparece uma característica que não se aplica à obra de Augusto dos Anjos. Então, é uma característica, gente, que não se aplica. Tá? Tem que ficar bem atento a esse não. Então, se não se aplica, que não faz parte da produção literária de Augusto dos Anjos. Então, a gente já leu alguns poemas, já falou sobre as características dele, ele se destacou exatamente na produção de poemas, certo? Então, quais são as temáticas que ele utilizou e qual dessas aqui não faz parte? Vamos observar. Referência à decomposição da matéria, tem isso na obra dele? Tem, a gente viu no texto da primeira e da segunda questão, certo? Então, a gente não vai marcar esse. Pessimismo diante da vida, nos poemas dele, nós vamos encontrar isso? Vamos, né? Nós vamos encontrar a ideia de morte, a ideia de sofrimento. Então, isso faz parte da obra dele. C, amor reduzido a instinto, nós vamos ter essa ideia daquela relação de sentimento amoroso, nada mais como um instinto? Vamos ter sim, certo? Letra D. Incorporação de vocabulário científico, essa é uma das principais marcas, certo? Então, a letra D faz parte também. Então, não podemos marcar. Letra E. Nacionalismo exaltado, nós vamos ter isso nas obras, nos textos que nós já lemos, durante a aula a gente viu algo relacionado a isso? Não, não há esse nacionalismo exaltado na obra do Augusto dos Anjos, tá? Então, resposta correta, letra E. Agradeço a participação e agora vamos para a questão de número 4 e é com vocês.
Muito bem, gente, voltamos agora para interagir, né, com a nossa última questão e vamos observar logo no nosso chat quem interagiu com a gente. Vamos lá? Larissa que interagiu, afirmando que a resposta correta dessa questão de número 4 é a letra C, lá da Escola Estadual Rângelo Ramazotti. Agradeço a participação, Larissa. Olha só, Ronaldo também interagindo com a gente, afirmando que a resposta correta é a letra C. Obrigado, Ronaldo. Olha só, Andreia também interagindo com a gente, letra C, certo? Obrigado, agradeço a participação. Isabelle, a questão 4, letra C. A Isabelle lá do 7 Maria Isabel Desterro, certo? Lá de Iranduba. Olha nossos alunos de Iranduba interagindo com a gente aqui junto com os alunos da capital. Obrigado, agradeço a participação. Alzirene afirmando que a resposta correta é a letra A. Já temos divergências aí com relação à resposta, certo? Vamos lá. O Enzo marcou que a alternativa correta é a letra C. O Enzo, que é lá da Escola Estadual Antônio Encarnação Filho. Agradeço a participação dos nossos alunos que estão interagindo, que participam com a gente. Vocês sabem, não dá para ler o nome de todo mundo devido ao tempo, mas eu gostaria muito de participar, de interagir mais com vocês. Então, mandem suas respostas para o chat, tirem as suas dúvidas, certo? Temos professores lá de plantão que podem ajudar vocês. Vamos corrigir? Questão 4. Sobre a obra de Augusto dos Anjos, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, ele quer a alternativa incorreta. Aqui não pode se relacionar com Augusto dos Anjos, com a obra dele. Letra A. Unindo o simbolismo ao cientificismo naturalista, Augusto dos Anjos apresenta grande originalidade em seus versos, cujo ineditismo figura como experiência única na literatura mundial. Isso é correto ou é falso, né? Ou é incorreto? Pessoal, perceba aqui que nós vamos ter uma afirmação correta com relação ao Augusto dos Anjos, né? Então não pode ser a letra A. Na sequência, influenciado pelo pessimismo do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, Augusto dos Anjos deixa expresso em sua poesia seus anseios e angústias existenciais. Vamos ter pessimismo na obra de Augusto dos Anjos? Essa ideia de angústias, a questão da existência? Sim, nós vamos ter. Então, a afirmação é correta, certo? Então, não pode ser a letra B. Letra C. Destacou-se no gênero conto. Opa, olha só. Gênero conto, pessoal. Sem grandes pretensões de promover renovação estética, criticou a falta de uma identidade genuinamente nacional através de uma linguagem inovadora e irônica. A gente tem isso em Augusto dos Anjos? Não, principalmente porque ele produziu poemas e não contos, certo? Ele não tinha essa ideia de nacionalismo, certo, nos seus textos. Então, a alternativa incorreta, a afirmação incorreta é a letra C, certo? Agradeço a participação de todos, já encontramos a afirmação incorreta, letra C. As outras são corretas, podem ser atribuídas ao Augusto dos Anjos, ok? Agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau. Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Mário André e a gente vai trabalhar agora o Praticando de Matemática referente à aula 77, que trata de medidas de tendência central, moda, média e mediana. Acompanhe comigo então a nossa primeira questão.
Ok, pessoal, na questão 1 temos uma tabela aí ao seu lado direito e temos o seguinte texto. Uma pesquisa foi realizada com 250 pessoas em um restaurante. A pessoa deveria apenas dar uma nota de 0 a 10 para o atendimento que recebeu. Os resultados obtidos foram organizados em uma tabela, a qual está à sua direita, e aí tem a seguinte pergunta. Qual é a nota média dada pelos frequentadores desse restaurante para o serviço prestado? E para isso você tem aí 5 opções de resposta, tá? Então verifiquem aí os seus cálculos e daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre essa questão. Beleza, pessoal? Então estamos de volta para analisarmos nossa primeira questão. Mas antes, vamos aqui verificar a participação dos nossos alunos. Nós temos aqui, então, primeiramente, quem? Vamos lá, acalmar um pouco o coração, beleza? Eula, não é isso? Acho que é Eula Vasconcelos, questão 1, letra C. Além dela, tem a Isabelle, questão 1, letra C também, Isabelle Farias, né? Do 7, Maria Isabel, ok, Iranduba. Tem também a Aisha, não é isso? A Aisha disse que também, aliás, disse que é a letra A, ok. Tem mais alguém? Mais uma participaçãozinha? A Isabelle Farias, letra C, beleza. Vamos verificar então aqui, opa, tá aí, ó, Maria Eduarda, letra C também. Vamos verificar então aqui a resolução dessa questão, acompanhe comigo na tela.
Nós temos então aí, pessoal, uma tabelinha onde o número dos entrevistados tem aqui do lado direito, certo? Então nós temos aí que nenhuma pessoa deu nota 0, 5 pessoas atribuíram nota 1, 6 pessoas atribuíram nota 2 e assim sucessivamente. Perfeito. A nossa resposta correta, na verdade, aqui é a letra D. Beleza? Vamos verificar por quê. Olha só. Primeiro, nós temos que calcular a média. A média, aqui nesse caso, vai ser a média ponderada, tá bom? Ponderada, verifiquem que a quantidade, aqui no caso, ela é de acordo com esse lado direito aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte, que 5 pessoas deram nota 1, eu tenho que somar o 1 5 vezes. Se 6 pessoas atribuíram nota 2, eu tenho que somar 2 6 vezes e assim sucessivamente. Mas, logicamente, para que a gente não perca tempo fazendo essas somas individuais, a gente trabalha com as multiplicações. Perfeito? Por isso que eu tenho aqui, ó, 0 vezes 0, 1 vezes 5, 2 vezes 6, 3 vezes 6 e assim por diante. E os resultados estão aqui embaixo, tá? Sendo assim, o que acontece? Nós temos a média equivalente a quem? A razão entre 1.763, que é o somatório de todas as notas que foram atribuídas ao restaurante, dividido por 250, que é justamente a quantidade de pessoas que avaliaram o restaurante, tá bom? E esse resultado equivale a 7,05. Opa! Se a gente voltar aqui às alternativas, 7,05 aqui no caso equivale aproximadamente a 7, tá? Então a resposta correta é a letra D, ok, pessoal? Vamos então aqui à nossa próxima questão. Na questão 2, acompanhe na tela, temos aqui o seguinte texto. A seguir são apresentadas duas listas com números e pesos. Qual das médias ponderadas é a maior e quais os seus respectivos resultados? Então nós temos aí a primeira parte, a NP1 de 5, 6, 7, 8 e 9, com os pesos 5, 6, 7, 8 e 9. E a NP2, 5, 6, 7, 8 e 9, com os pesos 9, 8, 7, 6 e 5, respectivamente. E aí, em seguida, nós temos 5 alternativas de resposta. Na verdade, pessoal, vocês têm que calcular a média de cada uma dessas MPs, da MP1 separadamente e da MP2 também separadamente, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, então, para verificarmos a solução dessa questão.
Beleza, pessoal? Então vamos conversar aqui sobre a questão 2, mas antes vamos verificar as respostas dos nossos alunos. Nós temos aqui a participação de quem? A Isabelle Farias, questão 2, letra A. Beleza. Além dela, nós temos, acho que é Domini, não é isso? Questão 2, também letra A. Tem mais alguém? Temos. Nayel, não é isso? Acho que é Nayel Viana. Questão 2, letra C. E a Rita de Cássia, da Escola Estadual Frei Mário Monacelli, questão 2, letra A. Ok? Então, legal a participação de vocês. Vamos verificar se vocês estão corretos ou não. Acompanhe comigo aqui na tela. Então, olha só, nós tínhamos que calcular a média ponderada de duas sequências diferentes, né? Então, eu tenho aqui, primeiramente, a MP1, que eu tenho os elementos 5, 6, 7, 8 e 9, com os pesos 5, 6, 7, 8 e 9. E eu tenho também a MP2 com os elementos 5, 6, 7, 8 e 9, porém com os pesos invertidos em relação à MP1. Bem, de acordo com o nosso gabarito, a resposta correta é a letra C. Opa, vamos verificar por quê. Bem, se eu tenho valores e pesos referentes a esses valores, eu tenho que trabalhar com a multiplicação. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8 e 9 vezes 9. Onde o somatório desses resultados nos dá 255. E aí eu vou dividir esse valor 255 por 35. Por que 35? Porque é o resultado referente ao somatório dos pesos, tá? Então aqui a gente tem que 255 dividido por 35 nos dá um resultado aproximado de 7,3. Beleza, isso aqui é somente a MP1. Na MP2, eu vou trabalhar da mesma maneira, só que não se esqueçam que os pesos são invertidos. Ou seja, o que era 5, 6, 7, 8, 9, agora é 9, 8, 7, 6 e 5. Sendo assim, os resultados das operações, das multiplicações e depois da soma, nos dá 235. Como os valores dos pesos não foram alterados, eles foram apenas invertidos, então o seu somatório continuou mesmo, que é 35. E essa divisão agora de 235 por 35 nos dá um resultado aproximado de 6,7. Comparando assim, então, a MP1 é maior que a MP2, com os resultados de 7,3 e 6,7. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado aí para quem fez e errou, tá? Eu creio que foi durante a multiplicação e soma que realmente dá para confundir um pouco, beleza? Vamos aqui, então, à nossa próxima questão. Na questão 3, temos o seguinte texto. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliações, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, e aí nós temos aí na próxima, temos aí a tabela, certo? Onde a avaliação tem prova escrita, nota 6, peso 4. Avaliação continuada, nota 7, peso 4. Seminário, nota 8, peso 2. E trabalho em grupo, nota 9, peso 2. A questão quer saber justamente qual foi a nota bimestral dessa aluna, levando em conta a nota e o peso de cada uma dessas avaliações. Daqui a pouco, então, a gente volta para verificarmos a solução dessa questão.
Belezinha, então, pessoal, estamos de volta para verificarmos a nossa questão de número 3. Vamos ver aqui a participação dos nossos alunos. Nós temos aí, então, a Rita de Cássia, que disse que a resposta é a letra C. Além dela, tem a Giovana Lima, da Escola Estadual Solon de Lucena, que disse que a resposta é a letra D. Também temos a Tatiane, não é isso? Que disse que a resposta é a letra D. E mais alguém? A Letícia Gaspar, não é isso? Que também disse que a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Então, parabéns aí pela participação dos alunos. Vamos verificar agora se a resposta correta realmente é a letra D ou não. Acompanhe comigo. Então, pessoal, eu tenho aqui a tabela, certo? Na tabelinha. Nós temos aqui a tabela, onde nós temos 4 avaliações diferentes, certo? Prova escrita, avaliação continuada, seminário e trabalho em grupo. E aí eu tenho a nota referente a cada uma dessas avaliações e também o seu peso respectivo. E a gente verifica aqui no gabarito que realmente a resposta é a letra D. Vamos verificar então por quê. Então, eu tenho que pegar a nota referente à prova escrita, multiplicar por 4, depois a avaliação continuada, multiplicar por 4 também, a nota do seminário, multiplicar por 2, e a nota do trabalho em grupo, multiplicada por 2, tá certo? E aqui embaixo, reparem que nós temos o somatório dos pesos, que são justamente esses elementos que eu estou marcando aqui, certo? Beleza. Como nós temos aí a nota da nossa querida aluna, eu tenho então que 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2,
no nosso numerador. E esse resultado, ele equivale a quem? Equivale a 86, tá bom? E não se esqueçam que sempre que você trabalhar com média ponderada, o valor referente ao nosso denominador, que é o que fica aqui embaixo, sempre será o somatório dos pesos. Sendo assim, nós temos que dividir 86 por 12, cujo resultado é igual a 7,2. Com isso, então, a nossa resposta, como nós verificamos, é a letra D. Vamos verificar agora, então, a nossa próxima questão. Acompanhe comigo na tela. Então, nós temos aí mais uma tabela, certo? Questão essa do Enem, atenção. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Perfeito. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Então, você verifica aí que eu tenho 2 erros no texto 1, nenhum erro no texto 2, 2 erros no texto 3 e assim sucessivamente. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. Sendo assim, então, a mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Não se esqueçam, pessoal, que a mediana, você primeiramente tem que colocar os valores em ordem crescente. E a mediana é o termo do meio. Resolvam aí e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre a questão 4.
Beleza, pessoal. Então, vamos verificar aqui a resolução da questão 4, mas antes eu quero ver a participação de vocês. Atenção, então. Nós temos aqui a Eula Vasconcelos, eu acho que é esse o nome, né? Questão 4, resposta letra D. João Vitor, questão 4, letra B, do 7, Tarsila Prado de Humaitá. Beleza, João. Elton Araújo, não é isso? Escola Isaías Vasconcelos de Iranduba. Legal, Elton, obrigado pela participação. Tem mais alguém? Acho que é Nazi, não consigo aqui. Nazidia, não é isso? Enfim, né? Acho que é Nazi, vou chamar de Nazi. Letra B, que aqui é a resposta que ela disse. E a Ari Frank disse que a questão 4, a resposta é a letra B. O Ari é da Escola Estadual Isaías Vasconcelos. Vamos verificar então aqui, pessoal, a resolução dessa questão. Na tela, então, nós temos aí o seguinte, temos a tabela, tá certo? Onde eu tenho do lado direito da tabela a quantidade de erros ao digitar cada um dos 8 textos. E aí eu tenho, né, 2 erros no primeiro texto, nenhum no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto, 6 no quinto, 3 no sexto, 4 no sétimo e 5 no 8º texto. E a questão diz que a avaliação é dada pela mediana dessa quantidade de erros. Beleza. E aí nós temos aqui que a nossa resposta é realmente a letra B. Mas, por que a resposta é essa? Vamos verificar. O primeiro passo que você tem que fazer é organizar os erros, aliás, organizar a quantidade de erros em ordem crescente. Mas, professor, o que é ordem crescente? É a que vem do menor para o maior valor. Então, eu tenho aqui os elementos organizados em ordem crescente, tá certo? Beleza. Como essa quantidade de valores é par, então devemos calcular a média aritmética entre os termos centrais dessa lista de valores. Opa, como assim? Acompanhe comigo. Eu tenho 2, 4, 6, 8 elementos. A metade de 8, logicamente, é igual a 4. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar o quarto e o quinto termo, tá bom? E eu vou resolver a média aritmética entre eles. O que isso quer dizer? Eu tenho que pegar, somar esses termos e dessa soma pegar o resultado e dividir por 2. Então, nós vamos ter que 2 mais 3 é igual a 5 e a metade de 5, logicamente, é igual a 2,5, tá bom? Então, pessoal, é importante você verificar sempre isso, tá? Primeiro, quando a questão tratar de mediana, é obrigatório você pegar os elementos trabalhados e colocá-los em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Dessa quantidade, você tira a metade. Se a quantidade for par, você vai pegar o resultado, somar com o próximo resultado e aí dividir por 2. O resultado é a mediana. Se a quantidade for ímpar, ao tirar a metade, logicamente, vai dar alguém, 5. Por exemplo, se eu tiver 7 elementos, a metade é 3,5. Eu pego o próximo inteiro, onde o próximo inteiro após 3,5 é igual a 4. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a participação de todos, tá bom? E a gente se encontra em breve. Valeu!